Sabe aquele momento numa conversa em que a gente tenta mudar a opinião de alguém e, de repente, um muro sobe? A pessoa se fecha. Naquele instante, a gente percebe que a discussão já era. Pois é. O problema é que no momento em que alguém percebe que está sendo convencido, a defesa é automática. Hoje, a gente vai entender como desmontar essa barreira, tijolo por tijolo. Isso aqui não é só uma frase de efeito. É praticamente uma lei da psicologia humana. A persuasão que se anuncia, que chega com alarde, ativa uma resistência imediata. É que a opinião da outra pessoa vira parte de quem ela é, da identidade dela. E ninguém gosta de sentir a própria identidade sob ataque. A influência de verdade, aquela que funciona, é sutil, quase invisível. Mas por quê? Por que é que apresentar o argumento mais lógico do mundo muitas vezes só faz a outra pessoa se entrincheirar ainda mais na sua posição? A resposta está na forma como o nosso cérebro lida com ameaças. E um ataque direto a uma crença, bem, ele é processado exatamente como uma ameaça física. A diferença é gigantesca. Um ataque direto joga o cérebro no modo de defesa. Nesse estado, ele não está nem aí para processar nova informação, ele só quer proteger o que já acredita. Já a influência invisível, ela faz um convite, convida o cérebro para o modo de análise, um lugar onde ele pode explorar, questionar e, o mais importante, se abrir para novas conclusões. Ok, nosso mapa para hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender a armadilha. Depois vamos aprender 4 técnicas para contornar essa armadilha e, no final, entender a verdadeira arte da influência. Vamos lá! O grande erro, a armadilha que todo mundo cai, é achar que um debate é uma troca lógica de informações. Mas não é. Quando a gente argumenta de frente, a gente força a outra pessoa a organizar os pensamentos dela, a verbalizar as razões da sua crença. Na prática, a gente está dando um treinamento gratuito para que ela defenda aquela posição ainda melhor da próxima vez. Então o ponto central é este: o confronto direto fecha a porta para a avaliação. A pessoa para de ouvir para entender e começa a ouvir só para poder responder. O objetivo muda, não é mais encontrar a melhor ideia, é proteger o próprio território. E a partir daí, qualquer argumento que a gente use vira só mais munição para a fortaleza dela. Certo? Então, como a gente sai dessa cilada? A resposta é parando de empurrar e começando a guiar. E essas 2 primeiras técnicas são as ferramentas perfeitas para desativar o modo de defesa e começar uma conversa que realmente leva a algum lugar. A primeira é a expansão socrática. A ideia é simples. Em vez de fazer afirmações, a gente faz perguntas. Mas não são perguntas para encurralar, sabe? São perguntas genuinamente curiosas que convidam a pessoa a explorar os fundamentos e os limites do próprio pensamento. O efeito psicológico disso é poderoso. Ao fazer perguntas, o papel da pessoa muda. Ela deixa de ser uma soldada defendendo uma posição e vira uma exploradora analisando um mapa. E o explorador, por natureza, está aberto a descobertas. No fim, não é a gente que convence, a pessoa chega às novas conclusões por conta própria. E essas perguntas são como chaves. Como se chegou a essa conclusão? Convida a pessoa a refazer o caminho mental dela, o que quase sempre abre espaço para reflexão. E a outra, o que precisaria acontecer para essa opinião mudar? É genial porque faz a própria pessoa definir os termos da mudança. O controle continua com ela. A segunda técnica é talvez a mais elegante de todas. As pessoas odeiam mudar de opinião se isso significar que elas estavam erradas. Mas elas mudam com o maior prazer se a nova opinião confirmar uma versão melhor delas mesmas. Mais inteligente, mais bem informada, mais estratégica. O mecanismo aqui é brilhante. A gente não ataca a identidade atual da pessoa. A gente apela para a identidade que ela deseja ter. E aí, recusar a nova ideia fica psicologicamente caro, porque seria como recusar ser aquela pessoa mais analítica ou visionária que ela admira. Mudar de opinião deixa de ser uma derrota e vira uma evolução pessoal. Essa frase é o exemplo perfeito. Ela começa com o elogio à identidade da pessoa. A nova ideia não é apresentada como uma correção, mas como algo digno da consideração de alguém daquele nível. As defesas caem e a curiosidade aumenta. Ok, essas 2 primeiras técnicas prepararam o terreno. Essas 2 últimas são como bisturis. Elas servem para aquelas convicções bem mais enraizadas, sabe? Onde a gente precisa de uma precisão cirúrgica para não acionar nenhuma defesa. A dúvida cirúrgica não tenta demolir a fortaleza de crenças da pessoa. O objetivo é muito mais humilde e, por isso, muito mais eficaz. Criar uma única e pequena rachadura, uma anomalia, uma exceção à regra que seja difícil de simplesmente ignorar. E o legal é que, depois de introduzir essa dúvida, a gente não precisa fazer mais nada.
A mente humana odeia dissonância cognitiva, odeia pontas soltas. Aquela pequena fissura vai ficar lá, incomodando, trabalhando sozinha nos bastidores, forçando a pessoa a reajustar a visão de mundo dela só para fazer a inconsistência sumir. Essa frase é uma obra-prima. Primeiro, ela valida a visão da pessoa. Isso é verdade na maioria dos casos. Isso desarma totalmente. E só depois, com a guarda baixa, ela introduz a anomalia. Não como um ataque, mas como um quebra-cabeça que vocês podem resolver juntos. E aqui, a gente chega na técnica final, o arremate de toda a influência invisível. Depois de guiar a conversa com as outras técnicas, quando a pessoa finalmente começa a chegar perto da nova conclusão, o nosso trabalho é um só: entregar a ela a autoria completa da ideia. O porquê disso funcionar é muito simples. A gente não defende a melhor ideia, a gente defende a nossa ideia. Ao atribuir a autoria, a gente tira o ego do caminho, que é a maior barreira de todas. Um possível oponente se transforma no maior campeão da nova posição, porque agora ele tem um interesse pessoal no sucesso dela. Essa frase é o toque de mestre. Ela valida a conclusão e, de forma crucial, ela reescreve a história da conversa, colocando a outra pessoa como a grande arquiteta da solução. A mensagem por baixo é: a ideia genial não foi minha, foi sua. E tudo isso junto nos leva à verdadeira arte da influência. O objetivo não é vencer uma discussão, é criar um ambiente onde a melhor ideia possa surgir e ser abraçada por todos. Vamos pensar num exemplo prático, tipo uma negociação. Imagine que um cliente está resistindo a uma nova tecnologia que está sendo proposta. A gente precisa lembrar dessa regra de ouro. Em vez de atacar a resistência, a gente usa as técnicas. Expansão socrática. Pode me detalhar quais pontos do sistema atual são mais críticos para sua equipe? Enquadramento por identidade. Uma empresa com o perfil inovador de vocês certamente já pensou em otimizar esse processo. Como essa nova tecnologia poderia se encaixar? Dúvida cirúrgica. O sistema atual é sólido, sem dúvida. Mas como vocês planejam lidar com aquela nova regulação de dados que afeta justamente essa área? E aí, quando o cliente finalmente diz: talvez a gente pudesse testar um projeto piloto. Vem a atribuição de autoria. Exato. Um piloto faseado, como você mesmo sugeriu, é a abordagem mais inteligente. E essa é a definição final de sucesso. A meta não é a pessoa sair pensando: nossa, fui convencido. A meta é ela sair pensando: tive uma ótima ideia, se sentindo mais inteligente e mais capaz do que quando a conversa começou. Esse é o verdadeiro poder da comunicação estratégica. E então, a questão final é sobre aplicação. De uma negociação de milhões a uma simples conversa em família, as oportunidades para aplicar a influência invisível estão por toda parte. A pergunta que fica no ar é: por qual delas começar?